Então vamos lá, eu quero falar aqui para você da primeira competência da ICAO para pilotos de avião, que é a aplicação de procedimentos e cumprimento de regulamentação. A ICAO define que isso daqui é basicamente identificar e aplicar apropriadamente os procedimentos de acordo com instruções operativas publicadas e a regulamentação aplicável. Para ficar mais claro ainda, o que a ICAO fez? Ela definiu alguns comportamentos observáveis, transformando isso em perguntas. E aí, a partir disso, a gente consegue fazer uma avaliação de como que é a nossa aplicação dessa competência, como que a gente vive ela no dia a dia. Então, são 7 perguntas sobre esse aspecto. Comportamento observável número 1. O piloto identifica onde encontrar procedimentos e regulamentações? Então, você que está na linha, está acostumado a consultar o MGO da empresa, o SOP, você sabe onde encontrar isso, saber se está atualizado, fazer meio que o seu autotreinamento, enfim, achar as respostas diante dos regulamentos da empresa. E da ANAC, você sabe consultar no site da ANAC alguma regulamentação de aviação civil, você sabe obter as respostas por meios próprios. Quando você tem uma dúvida, se você não conseguir tirar essa dúvida com um colega ou não quiser dividir com alguém uma dúvida, você quiser buscar a informação confiável, você sabe ir atrás? Você que é aluno de escola, ouviu dizer que tem mínimos de horas para alguma coisa, você sabe ir atrás da verdade, o que a regulamentação diz? Reflita sobre isso daí e vai acompanhando aqui o piloto completo, eu vou te dando essas dicas de como encontrar as respostas. O comportamento observável número 2. Aplica as instruções operacionais relevantes, procedimentos e técnicas em tempo apropriado. Então não adianta a gente saber fazer as coisas, mas fazer tudo na hora errada, de qualquer jeito, sem sequência, sem uma certa disciplina de fazer as coisas na hora certa. E aí isso também entra na questão de trabalhar em equipe, que vai vir lá na frente depois, quando eu falar num outro vídeo sobre essa competência, mas a gente precisa fazer as coisas diante do tempo que a aviação exige, respeitando o nosso tempo e o tempo dos outros. Então a gente sabe aplicar os procedimentos na hora certa? Esse é um ponto que vale a pena você refletir. Como que você faz isso no seu dia a dia? Comportamento observável número 3. Você segue SOPs, procedimentos operacionais padronizados, a menos que por uma questão de segurança, uma questão maior de segurança, um desvio apropriado seja a melhor alternativa. Então, você segue o padrão de operação que a escola que você voa propôs. Na empresa aérea que você voa, você tem a conduta que é esperada de você segundo os manuais. A gente sabe que a teoria é uma coisa, a prática é outra. O que a ICAO busca fazer é tentar lembrar as pessoas e as empresas de que o ideal é a gente tentar ter uma prática coerente com os procedimentos o tempo todo. E aí, claro, tem um trabalho de melhorar os procedimentos caso eles não sejam aplicáveis na prática. Então a gente só vai poder melhorar um procedimento se a gente estiver fazendo uso dele e colhendo feedback do que funciona ou não. Mas o piloto ele precisa saber seguir o procedimento a menos que o melhor a fazer por segurança seja desviar, mas só nessas situações. Então ele não desvia por qualquer motivo. Comportamento observável número 4. Você opera os sistemas da aeronave e os equipamentos associados de forma correta? Então se você voa uma aeronave que tem uma aviônica G1000, por exemplo, um Glass Cockpit, um ProLine 21, ou uma outra aviônica moderna, você sabe utilizar todos os recursos dessa aviônica a seu favor? O sistema hidráulico, pneumático, enfim, fazer o uso adequado, seguindo os procedimentos previstos pelo fabricante. É algo que faz parte da sua rotina, do seu dia a dia, do seu jeito de operar? Se eu for avaliar você como piloto, se você cumpre isso, você consegue nos seus comportamentos demonstrar isso? Então, esse é o 4º comportamento observável em relação à aplicação de procedimentos e cumprimento da regulamentação que a ICAO propõe que os pilotos sigam e que as empresas aéreas, quando selecionam, observem essa questão. 5º comportamento observável: monitorar o status dos sistemas da aeronave. Então, você costuma, depois de decolar, monitorar os parâmetros de motor,
verificar o funcionamento correto dos sistemas. Numa aeronave pressurizada, ver como que está a pressurização nas fases de subida, descida. Se você voa em condição de gelo, monitorar a formação de gelo e o uso de sistema de degelo, anti-ice, de ice. Então, seguir e monitorar, né, seguir os procedimentos e monitorar os sistemas precisa fazer parte do seu modo de trabalhar. Sexto comportamento observável. Segue as regulamentações aplicáveis? Então, trabalhando como piloto profissional, você sabe quais são os limites de jornada? Você sabe dizer quais são os limites de tempo para a renovação de uma habilitação, por exemplo? Enfim, conhecer a regulamentação aplicável à sua operação e a você enquanto aviador no seu país ou no país que você trabalha. E para encerrar, o sétimo comportamento observável dessa competência. Você aplica os conhecimentos relevantes de procedimentos no seu dia a dia? Então você usa o conhecimento de forma realmente importante para o voo? Ou você faz uso de conhecimentos que não são tão relevantes para a operação, às vezes por ego, às vezes por um outro motivo que não seja a utilidade daquele conhecimento? Então a forma como você demonstra o conhecimento é sempre relativo à necessidade que a operação trouxe? É isso que a ICAO quer que as empresas considerem na hora de avaliar um piloto. Eu espero que essas perguntas tenham te ajudado a refletir sobre as suas posturas, como que está o seu desenvolvimento profissional e a pensar um pouco sobre o que buscar para se tornar um piloto mais profissional, mais completo. Então, se você tiver dúvida, quiser deixar sugestões, pode comentar aqui, pode me mandar mensagem. E se você quiser ter um pouco mais de respostas para todas essas perguntas e saber como se desenvolver, adquirir técnicas, conhecimentos, habilidades para ser um pouco melhor a cada dia nessa e nas outras competências da ICAO, acompanhe aqui o Piloto Completo. Até a próxima!